E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Christ Life. No dia de hoje nós vamos estar falando sobre a Reforma Protestante, que está completando 500 anos. E já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque a gente vai falar sobre o conteúdo. É muito importante você, crente, saber aonde que nasceu o berço da sua denominação. A reforma protestante se iniciou numa cidadezinha pequena na Alemanha, com cerca de 2.000 habitantes. Então isso já é uma lição para nós, cristãos, que muitas vezes deixamos de fazer alguma ação na nossa cidade por acharmos que temos tão pouco a oferecer ou até mesmo a influenciar. Se uma reforma tão revolucionária aconteceu e partiu de um lugar tão pequeno com tão poucas pessoas, a gente tem que ter em mente que para fazermos a diferença nós não precisamos de muito, nós precisamos de qualidade e força de vontade. Para vocês entenderem a contextualização histórica, naquela época a igreja ele fazia da religião um mercantilismo, ou seja, ele vendia coisas que estavam em tese na Bíblia, como a salvação, em um valor estratosférico, para que os fiéis pudessem sustentar todo o clero que existia na época e toda a estrutura eclesiástica. Dentre todos os aspectos que essa sociedade estava vivendo E é naquela muito época, importante para você que é crente. a gente percebe que já estava havendo um descontentamento da população, da sociedade. E sendo assim, a sociedade já estava ficando desacreditada em tudo aquilo que a igreja daquela época impusera sobre a população. As pessoas daquela época não tinham acesso às escrituras, por isso aquilo que a igreja dizia era lei. Eles acreditavam que somente o poder do clero tinha o dever, a responsabilidade ou a autonomia para ler e estudar as escrituras. Sendo assim, não era permitido às outras pessoas que não fossem participantes do clero a terem acesso à Bíblia. Lutero, fazendo uma análise em tudo aquilo que ele estudava na Bíblia e aquilo que ele via acontecer na sociedade através da igreja, ele percebeu que havia uma certa diferença, uma discrepância entre a verdade de fato. E ele começou a entrar em conflito com a real verdade do Evangelho, dando assim origem às 95 teses de Lutero, que se resume nas 5 só. Somente a fé. Era isso que Lutero acreditava e ele via nas escrituras, que somente a fé salvava. E ele via que a igreja estava vendendo indulgências, vendendo contratos no céu. Isso era algo que afrontava muito os princípios bíblicos. E ele percebeu e fez disso um marco na sua caminhada. Trazendo para os dias de hoje, isso acontece. As indulgências não deixaram de existir, elas só trocaram de nome. O que mais vemos por aí nas igrejas de hoje são pessoas vendendo bênçãos, vendendo milagres, vendendo até um pedacinho no céu. O que nos diferencia da igreja daquela época? Se baseando em tudo isso que acontece nos dias de hoje, vendo que pessoas são motivadas a irem ou aceitar um Jesus que realiza milagres e proezas se você dá algo em troca. Somente as escrituras. Então somente a palavra de Deus serve para a referência daquilo que nós conhecemos. Nada que está sendo acrescentado a ela ou doutrinas fora do contexto bíblico devem ser consideradas idôneas. Falamos anteriormente que a Bíblia era restrita à igreja. E trazendo para os dias de hoje, apesar de termos livre acesso à Bíblia, muitas vezes nos tornamos refém daquilo que um pastor fala, daquilo que um músico diz, e acabamos esquecendo de pegar a Bíblia e tirarmos, sabe, um ensinamento diretamente dela. Nós somos humanos e cometemos falhas. Muitas vezes, mesmo querendo falar algo que seja edificante, acabamos nos expressando mal. E essa má expressão ocasiona uma má interpretação daquilo que de fato você queria dizer. Nós temos que manter o foco e, de fato, estudarmos as Escrituras e nos ater somente a ela. Isso que a Sérgio está dizendo é importante também pela questão que muitos crentes não estão estudando a Bíblia, estão apenas ouvindo aquilo que o pastor está dizendo. O que em muitos lugares, em muitas igrejas, isso não é o mais adequado. Somente a Deus a glória.
Isso quer dizer que somente Deus pode receber a honra e a glória de nós, seres humanos. Não devemos colocar as pessoas em um pedestal ou fazer dessas pessoas santos ou criar uma idolatria a eles. A gente só deve adorar e idolatrar a Deus. Lutero viu que era inconsistente com a palavra de Deus o fato da igreja canonizar pessoas pelo aquilo que elas faziam. Lutero viu que muitas pessoas naquela época eram canonizadas pelo aquilo que elas faziam. E a palavra de Deus deixa bem claro que tudo que somos capacitados a fazer diz respeito somente a Deus, porque é Ele que nos capacita, sendo assim, por mais grandiosas sejam as coisas que façamos, a glória deve ser dada somente a Ele. Nos dias de hoje, percebemos um mundo gospel. Às vezes passa por despercebido, mas existe de fato uma espécie de idolatria no meio gospel hoje em dia, seja por cantores, sejam por pastores, e isso acabou se tornando tão comum que passa por despercebido ou como se realmente não existisse. Mas nós devemos nos atentar e sermos realistas. Não é porque houve uma reforma há 500 anos atrás e que, segundo essa forma, tudo aquilo que existia antigamente, tudo aquilo que era feito antigamente deixou de ser feito. Não é assim. A reforma deve ser feita diariamente em nós mesmos, em nossas atitudes e em tudo aquilo que diz respeito à igreja. Essa idolatria gospel existe por causa dos crentes. A gente tem consumido muito produto gospel. Exatamente isso. Esse é o termo, produto gospel. Muitas pessoas, muitos cantores, pregadores, pastores foram criados para te entreter. Eles foram criados justamente para você consumir camisa, produtos da marca dessas pessoas, com a assinatura dessas pessoas. Não é errado, porque muitas vezes a gente acaba auxiliando sim no ministério desse cantor, desse pastor. Mas quando a gente coloca essa pessoa acima de Deus. E muitos crentes têm feito isso. Não têm conseguido enxergar que a idolatria que é feita em outros lugares, que a gente gosta de apontar o dedo, está dentro da nossa igreja também. E a gente coloca pastores, cantores, seja lá o que for, em um pedestal, como se essas pessoas nem pecassem. Somente Cristo tem a capacidade de fazer a mediação entre Deus e os homens. Fazendo uma análise ao que acontecia na igreja daquela época, é que quando as pessoas pecavam, elas recebiam perdão, ou o perdão era concebido a partir de homem, como eu e você. As pessoas falavam e esse homem, ele concedia o perdão à pessoa. Eu não posso mediar você a Deus. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse direito, porque eu sou pecadora. Assim como você, assim como o Marcos, assim como cada um de nós. Então, homem nenhum pode te levar ou te direcionar a Deus. E Deus é o único que pode nos conceder perdão. E quando se diz que somente Cristo é o mediador, somente Ele pode nos aproximar de Deus através do sacrifício que Ele fez por nós, nós temos que ter o entendimento de que ao pecarmos, pedir perdão e ser perdoado não depende de nenhum outro homem, depende de Deus. E o único que pode nos fazer essa mediação entre nós, pecado, e Deus é Jesus. Somente a graça. Nós somos salvos por um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus fez isso de graça por nós. Somente a graça. Isso quer dizer que a salvação ela vem pela graça e não por obras. Nós não podemos alcançar a salvação por nossas atitudes somente. Se a salvação dependesse de nós para ser alcançada, nós estaríamos todos no inferno. A ciência é pecaminosa e a nossa vontade está longe de ser verdadeiramente a vontade do Pai para as nossas vidas.
E graças a esse amor incondicional e graças a esse sacrifício feito por Jesus, podemos nos achegar ao Pai, podemos obter e herdar a salvação. Mesmo que façamos coisas boas ao nosso redor, sem fé, nada disso será significativo. Nos dias de hoje, mesmo sabendo disso, muitas pessoas acreditam que praticando coisas boas, elas alcançarão a salvação. No geral, praticar coisas boas não deve ser um dever cristão, deve ser um dever da humanidade. Como ter educação, ser gentil, isso depende apenas de você mesmo, não depende daquilo que você acredita ou da tua religião. Mas nós, como cristãos, que temos princípios e somos doutrinados a isso ao longo do tempo, nós devemos ter atitudes que condizem com as Escrituras. Sendo assim, praticar coisas boas deve ser algo que você faça por amor, porque você acredita no sacrifício que já foi feito por nós na cruz, e não porque você quer alcançar algo que não depende de você. Todos os motivos que temos para continuar essa reforma constante dentro de nós e da nossa igreja, a gente pode usar essas 5 que a gente acabou de citar, que são somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente em Cristo, somente Deus a glória. Nesses 500 anos, essa não seja apenas uma data comemorativa, que possamos meditar de fato na palavra, que possamos voltar às Escrituras, porque depois de 500 anos, será necessário fazermos uma outra reforma? Que possamos meditar em tudo isso que foi dito e que a data a ser comemorada não seja apenas um dia como qualquer outro, que possamos voltar às Escrituras, porque a porta ainda é estreita.